Universo História apresenta. Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo dessa maravilhosa série chamada Universo História. Hoje nós vamos conhecer a história do Brasil, maravilhosa história do nosso Brasil brasileiro, e nós vamos contemplar hoje a sociedade açucareira e mineira. Mas eu tenho uma pergunta: você está preparado? Pois nós vamos entrar mais uma vez no Universo História. Sociedade açucareira. A sociedade açucareira, ela se iniciou no século XVI e XVII. Nessa época, o açúcar era um produto muito caro e muito cobiçado no mercado europeu. Por conta disso, o início da sociedade açucareira ela se tornou o principal produto de exportação brasileiro. Mesmo com a atividade mineradora em ativa, a produção de açúcar no Brasil ainda predominou, principalmente na região da Bahia e Pernambuco. Essa sociedade ela era patriarcal, ou seja, ela tinha o poder centrado na mão de poucos homens, e nesse caso, os senhores de engenho, e ela era basicamente dividida em três grupos: os senhores de engenho, os homens livres, independentes no caso, e os escravos. Os senhores de engenho era quem comandava o engenho e era proprietário das terras e dos escravos. Ele organizava o que cada um ia fazer e até mesmo ajudava na produção de vez em quando. Mas ele era muito responsável pelo próprio comércio do engenho, tanto de escravos quanto do próprio açúcar. Os homens livres, eles normalmente eram agricultores. Podia variar, mas normalmente a profissão principal era agricultores. Eles trabalhavam por conta própria ou eram funcionários assalariados do engenho. E pelo fato de eles serem livres e não escravos, isso possibilitava uma alta flexibilidade em questão de poderem negociar com os senhores de engenho ou pelo menos ter seus próprios direitos. Diferente dos escravos, que por sua vez, eles não tinham praticamente direito nenhum. Eles trabalhavam sob as ordens dos senhores do engenho. Por conta disso, o principal trabalho deles acabava ficando na própria produção de açúcar, no caso, o trabalho pesado. E também era muito comum o comércio de escravos entre os engenhos. Porém, o que acabou gerando que essa sociedade acabasse foi a alta dependência dos agricultores com os senhores de engenho. Como normalmente eles dependiam muito por conta de moradia, terras, proteção até mesmo, isso acabava gerando altas dívidas. E assim a quantidade de agricultores foi diminuindo com o tempo, até que acabou gerando uma crise do açúcar, que nisso fez a sociedade mineira predominar na época. Sociedade Mineira. Para falarmos sobre essa época do Brasil colonial, precisamos da contextualização de que, naquele tempo, ocorreu a crise do açúcar, uma iguaria de alta renda brasileira, que foi totalmente desvalorizada devido à diferença de preço do nosso açúcar em comparação a de outros países. Porém, em 1693, com o avanço dos bandeirantes adentro do Brasil, na área de Minas Gerais se descobre o ouro, que foi um avanço gigantesco e que por causa disso a mineração se deu como essencial para um retorno brasileiro no comércio estrangeiro, pois era uma grande fonte de riquezas e que juntamente à mão de obra barata faria um investimento valer a pena. Tanto que, na mesma época, ocorreu a Corrida do Ouro, que trouxe gente de todos os lugares do Brasil e do mundo, tanto nobres ricos quanto escravos. E por esse e outros motivos, o centro econômico brasileiro foi deslocado para o Centro-Sul, onde antes se localizava no Nordeste por causa do famoso cultivo de açúcares nos litorais. Com essa grande procura na mineração, o fluxo de tantas pessoas entre as minas constituiu uma sociedade que abrangia diversos setores e classes, e se dividia em três camadas. Começando com os grandes, que era constituída por mineradores, fazendeiros, comerciantes, altos funcionários da coroa e os próprios administradores das minas. Logo abaixo, mascates, faiscadores e tropeiros eram denominados como os médios. E como última camada social, existiam as camadas pobres, que era composta por escravos, criminosos e desempregados.
Com isso, com medo de contrabandos e vendas ilegais, Portugal impôs regras e impostos sobre a mineração de pedras e metais preciosos, querendo gerar lucro em cima dessas trocas comerciais, onde as mais importantes eram a Intendência das Minas, que fiscalizava a cobrança dos impostos, administrava os conflitos que ocorriam e estabelecia normas para a distribuição de datas. Outro imposto muito conhecido é o quinto, onde 20%, ou quinta parte, do valor gerado a partir da venda do ouro deveria ser pago à coroa portuguesa. E a captação, onde cada mina de ouro deveria pagar uma quantia que era definida pelo número de escravos usados na extração do minério. Mesmo assim, contrabandos desse ouro eram mais do que comuns, por meios comuns como, por exemplo, o Santinho do Pau Oco, a qual era uma figura pequena que representava alguém importante de religião, a qual possuía um espaço vazio dentro que guardava ouro ou diamante, fosse em pedra ou pó. E a fim de evitar isso, Portugal utilizava de métodos como as casas de fundição, onde todo e qualquer ouro extraído deveria ser fundido e transformado em barras, já tendo retirado a quinta parte, e a derrama, que era o imposto que todos os indivíduos pagavam para contemplar a quantidade mínima a ser entregue pela capitania do erário real, e impostos atrasados. Após um tempo, além do aumento gigantesco da população, os arraiais, que eram lugares precários e temporários, se transformaram em vilas e cidades. Surgiram mais opções de trabalho, porém, a pobreza continuava presente naquele contexto. A favor de transportar todos esses minérios coletados, organizaram-se monções, que eram expedições fluviais com o objetivo de estabelecer uma conexão entre as cidades como São Paulo e Cuiabá, que receberam esse nome não por causa dos ventos, mas sim devido ao regime dos rios, que proporcionava uma viagem menos arriscada na época das enchentes, que ocorriam entre março e abril. Em razão de toda essa complicação de vendas e exportações, os produtos eram considerados muito caros, mas que com o tempo se viu muito lucrativo, tanto para os trabalhadores quanto a coroa portuguesa. E por fim, para contextualização, o Brasil passava por uma fase de grande influência religiosa e por uma fase artística caracterizada pelo barroco, e suas principais fontes de renda eram as drogas do sertão, a pecuária, a plantação de algodão e a própria mineração. Comparação. Como último tópico, bônus, vamos fazer uma comparação entre todos esses tópicos comentados tanto na sociedade açucareira como na mineira. Primeiro, nós vamos fazer uma parte das semelhanças. Como semelhanças, a gente pode fazer uma pequena lista. Como primeiro item, nós temos o uso da mão de obra escrava. Nós podemos notar que tanto na sociedade açucareira quanto na mineira, nós tínhamos os trabalhos mais pesados envolvendo os escravos que ficaram presentes nesses momentos. Além do mais, o comércio de tais produtos, entre aspas, ainda existia. As diferenças sociais que existiam naquele momento eram bruscas, eram gigantescas. Nós tínhamos o predomínio dos portugueses, a maioria do poder eram constituídos pelos portugueses e a produção ela sempre respeitava os interesses de Portugal. Mas agora passando para as diferenças, nós podemos citar que elas são as maiores cidades que tivemos com a chegada da sociedade mineira. Elas estavam mais evoluídas, maiores e, embora pequena, começou-se a haver a possibilidade de conseguir um salto social, ou seja, uma pessoa numa classe social mais baixa poderia ir para uma mais alta, embora muito difícil, começou-se a ter essa possibilidade. Além do mais, a sociedade ela começou a ter uma estrutura civil mais bem formada, com presença de médicos, jornalistas, professores, advogados e etc. Então, aqui finalizamos o terceiro vídeo da nossa série Universo História, dessa vez com um pouco da história do nosso Brasil brasileiro. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like
deixe um comentário dizendo o que você achou do vídeo. Aqui embaixo na descrição vai ter um link para você acessar todos os vídeos dessa série. E é isso. Até mais.